Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo e essa oportunidade de Deus que a TVGEST te deu para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeitos de direito. Então, fique com a gente. No programa Viver Direito, sempre com um convidado especial, temos aqui, direto de Brasília, o Marcelo Girardi Correia, um grande amigo, um querido. Tudo bom, Graziele? Obrigada por ter vindo. Diretor executivo da M9GC, que é uma empresa de treinamento e resolução de conflitos. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua trajetória até chegar aí como uma referência para a gente no país, nessa área, né, de resolução de conflitos. Eu acho que a referência é mais pela insistência, né, no tempo de trabalho. Mas eu comecei, eu entrei em contato com a mediação em 1999 por conta de um projeto chamado Justiça Comunitária no Tribunal de Justiça, que foi desenvolvido nessa época, e um dos pilares desse projeto era exatamente a formação de agentes comunitários de justiça e cidadania. Pessoas que eram da comunidade, que atuavam na comunidade e que passavam então a ajudar na resolução de conflitos como mediadores. E isso era um trabalho do Tribunal de Justiça com outras instituições, e eu, então, na época, era secretário executivo desse projeto, e ali que eu tomei... as próprias pessoas da comunidade eram mediadores? Eram formadas para atuar como mediadoras, né, na comunidade, dos conflitos na comunidade. E a partir dali que eu tomei conhecimento, essa foi uma semente dentro do Tribunal de Justiça para depois se desenvolver o que se tornou o Programa de Estímulo à Mediação, né, que era uma atividade institucional que foi instituída em 2002 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e eu era um servidor responsável junto com os magistrados e as magistradas para a gente levar essa ideia adiante, né, como um projeto. E dali se tornou, a gente começou pelo projeto piloto de mediação forense, na época cidade satélite, né, de Brasília, que é Taguatinga, agora é região administrativa. E começamos com 3 varas de família, 3 varas cíveis e 4 varas de família. E de lá, então, foi sendo desenvolvido uma atividade que estava em teste e depois se tornou realmente uma atividade que foi assimilada pelo Tribunal de Justiça. Então, nós criamos em 2007 o Centro de Resolução Não Adversarial de Conflitos, né? Então, todo esse período foi um período onde eu fui entrando no tema. E como a gente tinha que começar, né, e depois desenvolver, eu acabei me envolvendo na atividade de mediação, de formação de mediadores, depois de formação de instrutores, formação de supervisores. A gente tinha que montar o percurso completo, né, para que a instituição pudesse se sustentar nesses programas. E isso foi... quando eu vi, eu não conseguia mais sair, né? Eu gostei do tema, sempre gostei, fui gostando cada vez mais. E depois preparando materiais, ajudando o CNJ a montar os cursos de resolução de conflitos, de formação de mediadores, de formação de instrutores, de formação de supervisores. E o próprio Ministério da Justiça, a Secretaria de Reforma do Judiciário, ajudando a montar cursos online. Nós ajudamos a treinar mais de 4.500 pessoas no país, só na parte de representantes de empresas que quando vão atuar, né, na mediação, tantos outros cursos que foram sendo feitos. Então, eu sempre me vi muito envolvido diretamente na mediação como mediador, mas também na formação de mediadores, na formação de pessoas dentro desse universo. E de 3 anos para cá, eu venho fazendo esse trabalho, né, vamos dizer assim, fora do tribunal, com uma empresa que é a M9GC, que tem o foco específico em treinamento, né, formação em resolução construtiva de conflitos. E aproveitando esse gancho todo da sua trajetória, e
pensando quanto, né, que começou pelo que você disse, né, com um projeto desde uma comunidade, a partir daí, dessa perspectiva de ser um projeto piloto de mediação e hoje já se expandiu para o Brasil inteiro. Como é que foi esse desafio, assim, dentro de uma cidade satélite, para ganhar essa abrangência toda? Como é que foram os resultados disso que fizeram com que se tornasse hoje uma política judiciária, por exemplo? Esse foi um dos projetos no país, né? Claro que foi também um dos pioneiros, mas concomitantemente muitos outros projetos em vários lugares do país estavam sendo realizados, testados, e lá pelas tantas, lá em 2006, 2007, começa a se ter uma ideia mais clara e se juntar essas informações, né? Principalmente com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, exatamente. Começa a se institucionalizar a mediação, né? Então os tribunais começam a tratar de uma forma um pouco mais perene, né? Com um pouco mais de atenção. Mas eu diria assim que, na minha experiência, basta um lugar dar certo, né? Não precisa de muitos lugares ao mesmo tempo darem certo. Claro que essa é a tendência de multiplicação, mas basta um lugar para dar certo, porque você tem uma semente, né? Você pode testar, desenvolver, verificar o que funciona, o que não funciona e aperfeiçoando o modelo. E esse modelo, quando ele chega num ponto de maturidade tal que ele deu certo, ele pode ser reproduzido, né? Em termos de qualidade, em termos de trabalho, em termos de logística, de forma de funcionamento. E eu tenho uma questão para poder colocar aí nessa pulguinha da sua orelha, considerando que a gente está pensando no programa Viver Direito até com essa perspectiva da cidadania e não apenas do direito em si, porque o exercício do direito é uma maneira de você exercer a sua cidadania. O que seria dar certo? Você falou assim, basta um lugar para dar certo. O que significa dar certo? Significa que você tem uma estrutura de atendimento que funciona, foi testada e funciona bem, ou seja, você tem uma estrutura de capacidade de atender, né, as pessoas que procuram aquele lugar, capacidade de triar os casos para que eles possam ser encaminhados de forma adequada, capacidade de estrutura física, que o local seja realmente adequado, né, e permita estar alinhado com a proposta da resolução construtiva de conflitos, da mediação, de forma geral. E um lugar onde você dá certo significa principalmente que os mediadores são bem formados, né? Tem uma capacidade técnica, tem uma competência pessoal, tem uma competência social, uma competência metodológica e uma competência temática, além das competências contextuais, muito bem trabalhadas. E que gera um resultado prático para as pessoas também, Sempre. Que é o principal público. Sempre. Né? São pessoas, mediadores são pessoas que vão ajudar outras pessoas a resolver seus conflitos de forma construtiva. Então, dependendo estou falando, por exemplo, do contexto judicial, né, e também em algum aspecto do contexto privado, comercial, empresarial, mas sim em vários contextos, guardadas as devidas proporções, dar certo é pensar na oferta de um serviço, de uma atividade de maneira profissional, né? Pensar nisso como uma oferta de algo que é feito dentro desse contexto profissional. E aí dá certo, porque tem o compromisso da qualidade, tem o compromisso da transparência, tem o compromisso da evolução. Atende enquanto tribunal, enquanto servidor, aqueles requisitos, né? Desde o direito administrativo, de como você deve tratar a pessoa que você está servindo, né? Que junta tudo isso, junta a cordialidade, a celeridade, profissionalismo, né? E temos muito a conversar, mas o nosso primeiro bloco já acabou. Fique com a gente, porque tem muito assunto legal para falar sobre resolução de conflitos em sentido amplo. Estamos de volta no programa Viver Direito com Marcelo Geraldo Correia, que veio direto de Brasília nos instrumentalizar com esse tema de resolver o conflito de uma maneira construtiva. E o que seria resolver os conflitos de uma maneira construtiva, trazendo essa responsabilidade para nós enquanto cidadãos, e não simplesmente de um profissional que lida com esse tipo de demanda de uma maneira qualificada e tudo mais? Eu acho que hoje a gente tem um cenário que nos instiga, né,
a essa necessidade. Sempre foi, hoje eu acho que mais do que nunca, você poder resolver os seus conflitos. E os conflitos de alguma forma são naturais e comuns na nossa sociedade. Nós temos divergências, pensamentos diferentes, vontades diferentes, formas diferentes de ver o mundo. Então é natural que em algum momento ou em outro, ao tentar, né, satisfazer os seus interesses, as pessoas tenham divergências, e essas divergências se tornam sim conflitos que precisam ser resolvidos com um resultado positivo. Né? Isso é resolver de forma construtiva, que a partir do conflito você consiga obter um resultado daquela divergência que seja positivo para as pessoas que estão envolvidas. Né? E isso é um desafio constante. E a primeira responsabilidade de resolução construtiva do conflito é sempre de quem está envolvido no conflito. Ou seja, o conflito, como você disse, ele é natural, ele faz parte da vida, então o problema não é o conflito, mas a forma como a gente vai buscar para administrá-lo. Exato, ele vai acabar acontecendo, né? E ele pode fortalecer os laços, ele pode gerar novas ideias, e ele pode demonstrar onde que são os limites das pessoas, né? Aqui é meu, isso aqui é seu, não pode passar tanto, se passar o que acontece, como é que a gente resolve, né? E a primeira responsabilidade não é dos tribunais, a primeira responsabilidade não são de terceiras pessoas, a primeira responsabilidade sempre é das pessoas que estão envolvidas no conflito, né? Elas têm que chamar para si essa responsabilidade. O ponto é que nós temos uma sociedade que, de forma geral, não nos educa para resolver conflitos de forma construtiva. É possível aprender a resolver conflitos de forma construtiva. Nós aprendemos geografia, matemática, história, mas não temos aula de relacionamento interpessoal, de como a gente lida com as nossas emoções, de como a gente pode se comunicar de uma forma não adversarial, não violenta, de uma forma conciliatória, estratégica, produtiva. Isso tudo pode ser ensinado, está sendo ensinado, né, progressivamente, mas isso deveria ter um investimento maior, exatamente para a gente ter uma sociedade mais madura. Eu acho que o ponto todo é a maturidade. Né? Então hoje, com a lei de mediação, com as mudanças que aconteceram no novo CPC, com o que está acontecendo hoje na mediação no Brasil e no mundo, é sim um convite, né, a um amadurecimento para a sociedade. A sociedade precisa evoluir. Né? Esse é um dos pontos de evolução da sociedade. Como que a sociedade, né, favorece, fortalece as formas não adversariais, as formas construtivas de resolver conflitos. Isso passa pelos tribunais, mas passa também nas escolas, passa pelas igrejas, passa em todos os lugares onde as pessoas têm que conviver com outras pessoas. E o convívio pode gerar, em algum momento, algum tipo de ideias, algum tipo de conflito, alguma contraposição, né, que precisa ser resolvida. Dependendo da forma como ela é resolvida, ela fortalece os relacionamentos, fortalece os laços. Uma sociedade é feita de laços, né? Exatamente. Já que a gente não tem essa educação formal que nos habilite a administrar o conflito de uma maneira construtiva, e isso, como você disse, é uma sementinha, né, que está sendo plantada, como que as pessoas podem adquirir essa responsabilidade? Assim, essas sementinhas, por exemplo, uma divulgação, um programa, o que mais que você pensa que pode Olha, contribuir? tem muitos livros, né, e tem muitos cursos, então é a pessoa ficar antenada. É interessante que tem... outro dia eu estava pesquisando como a gente funciona, adoro pesquisar como a gente funciona para inclusive entender como que a gente pode funcionar melhor, né? E pesquisando sobre esse aspecto, descobri que nós temos um sistema no nosso cérebro chamado SAR, que é o nosso Sistema de Ativação Reticular. Significa que ele é como se fosse um porteiro da consciência. Né? Quando você fala, isso aqui me interessa, eu gostaria de entender melhor essa situação, ou estou precisando de tal coisa, né? de conseguir tal coisa. É como se o seu cérebro ele faz uma seleção da sua atenção. Então é como se você começasse a ficar atento para aquilo, que você começa a ver aquela situação, você começa a ver os caminhos para te levar até lá. Quando você vai trocar de carro é parecido, né? Você começa a ver o carro que você quer. Quando você precisa de um curso, você começa a ver a mesma coisa, estar focado, como eu posso fazer? Nos livros vão aparecer, os cursos, você vai estar atento, né? E, claro, nas palestras, nas sensibilizações, mas, sobretudo, né, primeiro passo é a consciência, ter a consciência de que é importante e que você deve investir tempo, né, da sua vida entendendo como que você resolve hoje os seus conflitos,
o que você não está satisfeito, o que você pode mudar, o que você quer mudar. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida social. Tudo isso são oportunidades de você amadurecer, né? Muitos profissionais, por exemplo, nos procuram exatamente com essa necessidade, né? Como eu posso, à medida que eu vou crescendo na empresa, aprender essa competência nova, porque as responsabilidades também vão aumentando. E os impactos também são muito grandes. Quando você resolve positivamente, tem um bom impacto, e negativamente, tem um impacto também negativo. Então, isso é muito importante, assim, essa sua fala, porque essa é a nossa proposta aqui. E eu tenho trazido muito de temas semelhantes, para que a gente consiga, de alguma maneira, disseminar essa nova cultura, né? Já que é querendo ou não, uma formação de cultura e uma quebra de um paradigma, né? Social mesmo. E, então, para além dessa responsabilidade pessoal, tem empresas, tem instituições que já têm investido também nisso. Como é que tem sido esse seu novo olhar? O conflito, ele tem um custo, né? O conflito mal resolvido, desculpe. Sim. Ele tem um custo, né? Então, o custo nem sempre ele é tangível, mas ele se manifesta em aspectos tangíveis. Então, pessoas que não resolvem seus conflitos de forma construtiva, por exemplo, podem atrasar projetos, podem aumentar os custos, podem sabotar atividades, né? Podem quebrar os laços necessários de convívio, por exemplo, profissional, né? E o próprio social mesmo. Hoje a gente vive muito claramente, eu acho que de forma mais evidente na área política, né? Mas isso aí se transfere para várias áreas na nossa sociedade. Então o conflito tem um custo e se ele é visto como algo que é um diferencial competitivo, resolver conflitos de forma produtiva, quer dizer o seguinte, que toda vez que a gente se coloca em movimento para fazer alguma coisa, os problemas vão aparecer, né? Se você não tem problema, toma cuidado, porque você deve estar parado, não está fazendo nada, né? Se você quer realmente alguma coisa, vão aparecer os problemas. O problema não é o problema. O problema é como você lida com o problema, né? Como você vai resolver os problemas que fatalmente vão aparecer. Então, desde o indivíduo... Se você perceber que você não está sabendo lidar de uma maneira construtiva, então... Você tem a responsabilidade. Você precisa de se rever. E a responsabilidade individual é a mesma responsabilidade institucional. Por exemplo, uma organização pública ou privada chama para si a responsabilidade de criar uma cultura de resolução construtiva de conflitos na sua empresa. Porque ela vai resolver os problemas mais rápido, mantendo relacionamentos, conseguindo manter o vínculo do relacionamento e não cortá-lo, né? Chegar a resultados mais rápido com um custo menor. Ótimo. Marcelo, mais uma vez gostaria de te agradecer. Não por isso. Por ter enriquecido tanto o nosso programa, né? Ter vindo assim, né, de tão longe, aproveitado essa oportunidade. E eu queria agradecer você por ter ficado conosco até aqui. Espero que tenha entrado aí, não só na sua cabeça, mas também no seu coração, essa sementinha e que ela germine e dê muitos frutos. Assim até mais. Seja.